Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia, um podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro de Neurologia daqui de Ribeirão Preto, para trazer para vocês as informações de uma maneira prática e direto ao ponto. Eu sou o Frederico Alessio Alves. Eu sou o Trajano Guiar. E hoje nós estamos com a doutora Joyce Yamamoto, nossa host. Hoje ela está aqui conosco. A doutora Joyce Yamamoto ela é neurologista pela USP de Ribeirão Preto e ela é especialista em distúrbios do movimento e DBS pela USP São Paulo e atualmente assistente, do ambulatório de doenças extrapiramidais da USP de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigada, gente. Além de nossa referência em distúrbios do movimento lá na ProNeuro, né? Obrigada. Exatamente. E Joyce, me fala uma coisa, você tem toda essa questão de organização, você tem essa habilidade de comunicação, a gente inveja pra caramba toda a maneira com que você conduz. De onde que veio isso? Você tinha prática já ou é só natural mesmo? Ah, não. Eu acho que eu não tenho prática disso não, né? Ah, você é muito natural, gente. Ah, eu fico muito envergonhada de estar aqui. Vocês não... Ó, meu nariz tá suando aqui, ó. Eu até passei um pó translúcido pra não aparecer até isso tanto. É diferente, né? Tá Porque vendo, a gente cara? geralmente fica com a mão suada. Essa ponta do nariz, eu não sei nem que suave. Nariz. Aí eu passo até um pó translúcido aqui pra não aparecer tanto com essa luz aqui na minha cara. Tá certo. Mas assim, Joyce, A gente vai comentar hoje sobre as flutuações motoras na doença de Parkinson, Isso né? foi ideia tua, né? Você sabe. Foi, eu sei, porque eu te mandei, né? Eu falei assim, Joyce, eu tenho muita dúvida nisso. Já vou aproveitar para poder tirar todas elas. Você e muita gente, né? Porque isso é onde a gente empaca, né? Ele falou começar a levar o dal pra gente começa, né? Mas depois disso... Ele falou assim, tem como falar sobre flutuações motoras e eu tirar minhas dúvidas ao vivo? Eu falei, tá, não sei se eu vou saber todas, né? Vai sim. Sem dúvida, vai. Mas vamos lá. Às vezes, flutuação motora talvez seja um espectro clínico, assim, grande, né, que envolva muita coisa, e quando, às vezes, a gente tem um primeiro contato, muitas das vezes a gente acredita que, às vezes, é só a discinesia que é a flutuação motora, ou tem gente que acha que é só quando o off fica aumentado que é a flutuação motora. Para deixar isso organizado, o que é uma flutuação motora num paciente que tem Parkinson? Tá, flutuação motora é um termo genérico, gente, que começa a descrever quando o efeito da levodopa acaba antes do prazo, né? Quando aquela sensação de efeito de lua de mel já se perde, né? Porque o que acontece? O paciente, quando ele começa o tratamento com a levodopa, ele começa a tomar e a levodopa faz um efeito duradouro, que muitas vezes ele até esquece de tomar, ou parece que realmente dura mais tempo do que o habitual. Eles chamam esse período de lua de mel. A comunidade científica está até tentando tirar esse termo, porque acha meio pejorativo, porque a lua de mel remete a algo gostoso depois do casamento, né? E ter uma doença não é nada legal. Então, eles estão tentando derrubar esse termo, mas do ponto de vista pragmático, assim, é fácil de entender, né? Que é aquele período no qual o paciente sente mais a levodopa. Aí, com o passar do tempo, esse efeito vai ficando um pouco mais curto e o paciente sente mais o efeito dando discinesias. Então, esse espectro de flutuações motoras é quando o efeito da levodopa fica curto, o paciente entra em off medicamentoso antes da próxima tomada, então faz aquele efeito de wearing off, que deteriora o efeito antes da próxima tomada, ou também quando o paciente tem offs inesperados, mesmo estando no efeito on. Outro espectro dessas flutuações motoras são os períodos offs matinais e noturnos, porque geralmente o paciente ele começa com isso, né? É pouco pesquisado nos consultórios, mas uma vez que o paciente começa a tomar medicação, ele toma só durante o dia, que é o período que ele está mais ativo, mas a gente não prescreve imediatamente no período noturno, porque ele não tem tanta demanda energética. Só que com o passar do tempo, a doença vai evoluindo, o processo neurodegenerativo também, e aí o paciente passa a sentir falta da levodopa nesse período noturno, ele fica travado para virar na cama, para levantar para fazer xixi, e acorda de manhã travadão. Então, começa as flutuações motoras com esse off noturno e matinal, e depois passa a ter esses períodos de wearing off, que é acabar o efeito antes da próxima tomada. Pode ter offs inesperados, que é o paciente está no período on medicamentoso, que quando ele está no efeito está destravado e de repente ele fica travadão. E eu englobo dentro das flutuações motoras os fenômenos de discinesias, que são movimentos involuntários de diferentes semiologias, principalmente mais coreico, que parece que o paciente está dançando, quando o paciente está no efeito da levodopa, que é a discinesia de on, mas também pode acontecer quando o paciente está sem o efeito da levodopa, que é a discinesia de off, que geralmente é mais distônica, principalmente em pacientes jovens. E também pode ter a discinesia de transição, que é a discinesia bifásica, que acontece quando
o nível plasmático está subindo da levodopa e o paciente pode ter movimentos involuntários. Então, é um espectro de fenômenos ali quando o paciente está evoluindo com a doença e fica meio errático o efeito da levodopa no corpo. Ô Joyce, e eu entendo que isso é muito individual, né? Uhum. Por exemplo, com quanto tempo de doença o paciente vai apresentar isso? Com qual intervalo, tipo de 3 em 3 horas, tomando 6, 7 vezes por dia, né? Com qual dose da levodopa, e se ele vai estar do cara que vai ter no on, se ele vai ser o do off, se ele vai ser na transição. E o que você faz uma hora que começou? Independente de qual perfil for do paciente, você tem que saber como manejar e que seja precoce. O que você faz? Qual que é o básico do manejo dessas Que é situações? tudo de mão beijada. Exatamente, né? Que nem a gente falou nos outros. Sim. Fred, você pontuou uma coisa muito bacana, que é a individualidade de cada um. As flutuações motoras, elas vão acontecer com a evolução da doença e em tempos diferentes. Então, vai ter gente que vai ter flutuação motora com 3 anos de doença, vai ter gente que vai ter com 10 anos de doença. Mas aí, a evolução temporal é aquilo que eu te falei, né? Começa com off noturno e matinal. Antes, o Prolopa estava tomando de 3 em 3 horas, 3 vezes ao dia, manhã, antes do almoço e no meio da tarde. Aí o paciente começa a te falar: doutor Fred, o senhor está me dando um remédio 7 horas e 11 horas, mas 10 horas eu já começo a tremer. Aí você já começa a desconfiar. Mesma coisa as discinesias. Então, eu costumo dividir o tratamento de acordo com o espectro. Então, por exemplo, esse espectro de fenômenos mais noturnos e matinais, paciente com off noturno e off matinal, travamento para virar na cama, para levantar, para ir no banheiro, ou dor também, né, nesse momento, ou dificuldade de acordar de manhã, que só vai melhorar com a tomada da levodopa cedinho. Eu costumo introduzir uma levodopa de liberação prolongada no período noturno, tá certo? Porque aí ela vai dar o aporte de levodopa naquele período que o paciente está dormindo até o finalzinho da manhã. E se isso não for suficiente, é possível adicionar um comprimido dispersível, né, ali de manhãzinha, de levodopa, que ele tem um início de efeito mais rápido para destravar o paciente até ele ter condições de tomar a primeira dose do dia. Então, esse primeiro grupo de flutuações motoras, que são os períodos offs mais de madrugada e de manhãzinha, eu costumo tratar dessa forma. Existem outras possibilidades, mas basicamente isso. Quando o paciente começa a evoluir com o fenômeno de wearing off, que é acabar o efeito da levodopa antes da próxima tomada, basicamente o raciocínio, gente, é você aumentar o aporte dopaminérgico. Entendeu? Então, aumentar o aporte dopaminérgico pode ser feito com o aumento da dose da levodopa que você está dando. Então, se você está dando 7, 11 e 15, você pode aumentar a dose da levodopa que você está dando. Se você está dando, por exemplo, um comprimido, você pode aumentar devagarzinho, paulatinamente 1/4, meio, até chegar numa dose que você conseguiu melhorar os sintomas motores do paciente. Você pode adicionar uma terapia adjuvante à sua levodopa para ser outro caminho de estimulação dopaminérgica. Então, se você está dando levodopa para o paciente de manhã, antes do almoço e à tarde, você pode associar, por exemplo, um agonista dopaminérgico, que aí vai ser outra via, outro caminho para estimular essas vias dopaminérgicas. Ou você pode associar um inibidor da MAO, que é outra medicação, com outro mecanismo para você aumentar o aporte dopaminérgico para esse paciente. E outra opção seria você também associar, caso você tenha já iniciado, por exemplo, uma terapia adjuvante, um inibidor da MAO, um agonista dopaminérgico, e ainda assim ele apresente o wearing off, caso ele não esteja ainda discinético, você pode associar um inibidor da CONT, como a entacapona. Porque aí você vai prolongar a biodisponibilidade da levodopa na fenda sináptica, da dopamina, no caso, para prolongar o efeito dela. Outra opção, você percebeu que eu já te dei várias saídas, mas não existe um step by step de progressão de condutas, né? Outra opção é você encurtar as tomadas. Então, se o seu paciente está tomando um de manhã, de 5 em 5 horas, de 6 em 6 horas, e ele percebe que acaba 1 hora antes, você pode adiantar
o horário dessa levodopa e fazer ele tomar com mais frequência. Só que é óbvio, Fred, que assim, não sei, você toma remédio diariamente? Não. Tomar remédio diariamente, por exemplo, um comprimido, já é bem difícil. Antibiótico, né? Quantas vezes não pula? Então, imagine tomar 3 vezes ao dia. Imagine, então, tomar de 3 em 3 horas. Então, quanto mais cômoda você puder deixar a prescrição do seu paciente, melhor para ele, entendeu? Então, o raciocínio é o seguinte, quanto maior o aporte dopaminérgico por tomada, maior a chance de você deixar esse paciente discinético. Não é todo paciente que vai ter discinesias, mas se você conseguir deixar sua prescrição cômoda para que ele tenha mais adesão, você pode aumentar a dose por tomada de levodopa, você pode associar outras medicações, inclusive esses inibidores da CONT, que é a entacapona, que prolongam o efeito. Ele tolerando as discinesias de ON, por exemplo. Exatamente. Entendi. Agora, se você percebeu que a dose da medicação por tomada está alta, a ponto de gerar um pico de dopamina e fazer o paciente ficar discinético naquele pico, que são as clássicas discinesias de pico, aí você não pode deixar essa estimulação dopaminérgica tão pulsátil assim. Então, outra opção é você aproximar essas tomadas, de forma que você dê menos dose de dopamina por tomada, mas mais vezes ao dia, tentando chegar um pouquinho mais perto do ideal fisiológico, que seria a estimulação dopaminérgica mais contínua. Então, com o avançar da doença, o paciente fica nesse cenário. Você dá o remédio para ele entra em um medicamentoso que fica destravado, pode ser que ele fique discinético, acaba o efeito, você já dá outra dose da medicação, ele destrava e ele fica nessa constante. E aí, depois dessas flutuações de wearing off, você entra as discinesias, porque é possível o paciente ter as duas flutuações. Então, se o paciente fica, além de wearing off, você aumenta o aporte dopaminérgico por tomada, ele fica também discinético no período ON, o ideal é você tentar reduzir esses picos, porque é o pico de dopamina, é o pico de equivalente dopaminérgico que faz o paciente ter a discinesia de ON. Então, você tenta deixar uma estimulação mais constante e homogênea, mas se não for possível, você pode associar uma medicação antidiscinética, que aí, no caso, é a amantadina, tá certo? Que você pode chegar até 300, 400 miligramas ao dia, que é uma medicação super eficaz, mas em alguns pacientes, por exemplo, eles podem ter intolerância medicamentosa, alucinações, aí você tem que realmente lidar com esse manejo medicamentoso. Dessas medicações que eu comentei, levodopa, agonista dopaminérgico, inibidores da MAO e inibidores da CONT, você viu que eu nem falei de anticolinérgico aqui, né? O que maior tem potencial de dar discinesias é a levodopa. Então, se o paciente está discinético em uso da levodopa, você pode abaixar um pouquinho e associar um agonista para compensar esse aporte dopaminérgico que você tirou reduzindo a levodopa. Então, você vai fazendo essas alquimias com a terapia medicamentosa de forma que você consiga almejar essa estimulação um pouco mais homogênea. E, obviamente, tirando essas discinesias nesse contexto de wearing off, o remédio está começando, mas acaba antes, sempre tentar otimizar a terapia dopaminérgica ao mesmo tempo que você avalia o quanto ela está sendo absorvida, Trajano. Porque, por exemplo, se você está dando remédio para o paciente, mas ele está tomando junto com o alimento que contém proteína em excesso, se o paciente está constipado, a absorção dessa medicação vai ser errática, entendeu? Que é um desafio do tratamento medicamentoso. Porque a levodopa, ela compete, assim, se você toma a levodopa junto com o alimento, existe um esvaziamento gástrico mais devagar. E por isso ela vai demorar para fazer efeito no corpo, vai ter aquele fenômeno que também é uma flutuação motora, que é um delayed on. E aí, se o paciente tomou junto com proteínas, os aminoácidos vão competir com o mesmo local de absorção intestinal da levodopa. Então, vai absorver menos do que a dose tomada. Entendeu? Então, tem essas nuances. Tem que ser corridas paralelas. Você otimiza a terapia dopaminérgica com uma combinação de medicamentos para deixar o mais homogêneo possível e você melhora a absorção via intestinal.
Cara, essa orquestra é muito difícil de tocar, né? E assim, a impressão que vai no dia a dia, né? Lógico que às vezes começa a ficar uma ponta solta ali no tratamento e tudo mais, você vai ajustando, vai mexendo, acrescenta medicação, tira, troca e tal. Só que o cobertor vai ficando curto, né? E esse cobertor ficando curto faz com que na prática a gente tenha que fazer mais medidas, mais trocas, mais organizações e tudo mais. Você, como nossa referência também em DBS, né? Ou outros tipos de terapia que aí você pode citar pra gente. Quando que nesse paciente que o cobertor está começando a ficar curto, eu vou indicar uma terapia dessa? Eu tenho um viés que, como eu trabalho com DBS, eu vejo o quanto que a terapia modifica a qualidade da vida do paciente. Só um parêntese, eu não sei nem se precisa esperar o cobertor ficar curto, né? Exato. Que horas que você escolhe, né? Vamos ver. Você levantou uma bola que eu quero cortar, né? Antigamente, um passinho atrás para prosseguir. Flutuações motoras são as indicações clássicas de DBS nos pacientes com doença de Parkinson. Então, o paciente tem que ter doença de Parkinson clinicamente definida, porque você não pode operar um paciente com atrofia de múltiplos sistemas, um parkinsonismo atípico. Ele tem que ter mais de 5 anos de evolução de doença para você realmente excluir a possibilidade do paciente ter um outro diagnóstico diferencial. E ele tem que ter uma indicação, que aí as clássicas são as flutuações motoras. Wearing off, discinesias incapacitantes, ou offs imprevisíveis. Para facilitar mais ainda, Trajano, existe uma regra, que é a regra do 5, 2, 1. Se o paciente toma maior ou igual a 5 tomadas de levodopa ao dia, ou tem mais ou igual a 2 horas de off por dia, ou tem maior ou igual a 1 hora de discinesia por dia, ele já é candidato à indicação de terapia de DBS ou de outros DETs, né, que são terapias associadas a dispositivos, que são terapias que vêm para complementar o tratamento medicamentoso que já está nessa fase de cobertor curto. Eu dou remédio, deixo ele discinético, eu tiro o remédio para evitar a discinesia e deixo ele travado. E aí, antigamente... Porque, assim, o DBS, ele não vem, pelo amor de Deus, gente, ele não vem para substituir o tratamento medicamentoso. Ele é um tratamento complementar sintomático, ele não é curativo. Aquele cenário do paciente, Fred, de toma o remédio, entra no ON, fica discinético, o remédio acaba antes da hora, fica travado, toma o remédio de novo várias vezes ao dia de 3 em 3 horas... A partir do momento que você coloca um eletrodo de estimulação cerebral profunda, especialmente no núcleo subtalâmico, que a gente consegue reduzir remédio com a estimulação desse núcleo, você tenta achatar essas curvas. Porque você inicia a estimulação do núcleo, essa estimulação, que também estimula as vias dopaminérgicas, faz com que o paciente fique num ON, sem discinesias, porque você conseguiu reduzir remédio, e sem esses períodos offs. Então, a terapia de DBS, ela entra para reduzir o período off diurno e deixar o paciente em ON sem discinesias incapacitantes, porque você consegue, em alguns núcleos, reduzir medicação. E antigamente, o paciente era operado com mais de 10 anos de evolução, pensava-se que era uma terapia de último caso. Só que, em 2013, se eu não me engano, saiu um estudo modificador de divisor de águas, que é o WorldSteam, que foi um estudo que avaliou pacientes com Parkinson e comparou, mais ou menos lá pelos 7 anos de evolução de doença, Parkinson mais DBS versus melhor terapia medicamentosa. Então, pegou aquele cara que está com flutuação motora, mexeu, fez toda aquela alquimia medicamentosa, fez o máximo que dava para deixar ele bem só com remédio. Comparou isso daí num follow-up longo. A melhor junto com o DBS. Exato. Então, DBS mais terapia medicamentosa versus o melhor que a gente consegue fazer com medicamento para tratar as flutuações motoras. O DBS foi superior em melhora de qualidade de vida, que foi o outcome primário. Foi a melhor terapia para tratamento de flutuações motoras, Fred. Se a gente compara DBS, terapias relacionadas a dispositivos como levodopa intrajejunal, pramipexol, inibidores da CONT, o DBS consegue melhorar o tempo em off,
muito mais do que qualquer outra terapia de tratamento de flutuação motora. Então, com esse estudo, foi possível você indicar mais precocemente o DBS para os pacientes que têm flutuação motora. E aí eu chamo a atenção o seguinte, não espere o paciente testar de tudo, exaurir opções para tratamento de flutuações motoras para indicar o DBS. No mínimo sinal da possibilidade de indicação, já começa a conversar isso com o paciente, porque DBS em STN, que é um núcleo, é melhor do que a melhor terapia médica otimizada, e o outcome primário desse estudo foi melhora de qualidade de vida. Você consegue melhorar bastante a qualidade de vida do paciente, reduzindo o período off, melhorando as discinesias e reduzindo medicação. Porque ao final de 1 ano de terapia de DBS, Fred, você consegue reduzir cerca de 50% dos remédios, dependendo do núcleo que você coloca. Então, imagina, se antes você tomava 20 comprimidos ao dia, você passa a tomar 10? Isso, seja levodopa ou seja agonistas? Tudo. Uhum. Entendeu? E por quanto tempo? Essa melhora? O follow-up é longo. Uhum. Tem follow-up, por exemplo, tem estudos com mais que 15, 20, 30 anos de follow-up, mostrando um efeito motor sustentado. O problema do DBS, Fred, é que ele trata os sintomas motores, as flutuações motoras, só que com o avançar da doença, o paciente passa a apresentar sintomas que são resistentes ao tratamento com a levodopa. Porque o DBS vai tratar o que a levodopa melhora. Uhum. Então, com 20 anos de doença, o paciente começa a ter um quadro demencial às vezes, o paciente começa a ter um FOG levodopa resistente, uma instabilidade postural de evolução de doença, que aí a terapia não trata. Não quer dizer que a terapia passou o efeito, né? Que acabou o efeito da progressão da doença. Uhum. É por isso que a gente tem o que a gente chama de janela de indicação, Uhum. janela de oportunidade de indicar. E o FOG que você fala é quando o paciente está andando e trava, né? Que são os travamentos, né? Os freezing of gait. Entendi. Certo? E me fala uma coisa, você falou com relação a colocar o DBS, é uma pergunta que eu fico pensando, o que você fala para ele? Porque é você colocar um marca-passo dentro do cérebro, né? Então, como é que é, assim, uma pergunta de curiosidade, essa sua primeira abordagem, com tanto tempo de experiência, eu imagino que você já sabe quais são os principais medos e você já prevê coisas que você já aborda de início, no sentido de até desmistificar, né, o conceito de colocar um eletrodo que você vai daí depois ficar regulando com um computador, e daí é aquela coisa meio mágica, né? Você vê a Joyce testando no consultório, tá lá o paciente chega travado na cadeira, de repente do nada ele levanta-te e anda-te, né? E, então assim, como que é essa questão? Como é que você aborda esse início quanto a colocar um eletrodo, colocar um marca-passo? É muito desafiador para o paciente, você tem que ter um grau de empatia muito grande, porque imagine só, você tem que passar por uma neurocirurgia e você tem que ter uma relação médico-paciente muito próxima. Eu digo que a indicação de DBS para um paciente é uma construção, não é uma coisa que você resolve em uma consulta. Por isso que eu tenho, junto com o neurocirurgião que trabalha comigo, uma cartilha informativa. Tem mais de 10 páginas, não sei quantas páginas tem, em linguagem acessível para o paciente, para que ele informe-se sobre todo o processo, o que é, como funciona, o que vai melhorar, por quanto tempo, o que esperar durante o intraoperatório, qual que é o passo a passo intraoperatório, como que é o pós-operatório, o que ele vai melhorar ao longo do tempo, isso tudo com linguagem acessível. E aí, é uma construção que você faz na indicação. Você fornece a opção para o paciente, você percebe que ele está naquela janela de indicação, e o paciente, Fred, com Parkinson, que já está tendo flutuações motoras, quando você vê que essas flutuações motoras não são adequadamente controladas com o tratamento clínico, ele está com a qualidade de vida ruim, então ele realmente quer melhorar a situação dele. Então é uma conversa que você pega na mão dele e você caminha junto, entendeu? E aí, nesse processo, você vai informando e você vai desmistificando a respeito dos receios que ele tem. E eu, pelo menos, pego na mão do paciente durante todo o processo. No pré-operatório, no intraoperatório eu estou com ele, no pós-operatório ele tem meu contato no celular, então ele tira todas as dúvidas. Então, é um processo que, por mais que seja desafiador para ele, o fato de ter um médico como suporte durante todo o momento, acho que traz um pouquinho de conforto e segurança que vai dar tudo certo no final. Acho que muito conforto, né? Tem que ter certeza. isso. E com relação a gente comentou dos principais tratamentos, né? A gente, da parte farmacológica, depois a gente comentou das terapias mais avançadas, né?
Entendemos que não é esperar o cobertor ficar muito curto, né? Mas ainda nesse processo, talvez nessa fase de transição, né, entre o ajuste medicamentoso, conversar com o paciente sobre a indicação de uma terapia mais invasiva, a gente vai ter que fazer ajuste medicamentoso, né? E existe alguma coisa hoje, fora do que você já comentou, mais atual, que vem sendo trabalhada em cima desse cenário e que às vezes está vindo recente e que talvez a gente ainda vai adquirir uma experiência para tentar usar na prática? Trajano, nesse contexto eu quero chamar a atenção para duas coisas. O primeiro é o Opicapone, né? O Opicapone ou Opicapona é um inibidor da CONT também, né? É do grupo do Entacapona, que serve para aumentar prolongar o tempo de duração da levodopa no corpo, né? Melhorar esse wearing off do paciente. É uma medicação que a gente não tem disponível no Brasil, mas é possível que em algum momento chegue aqui pra gente, né? Então, nessa fase aí de cobertor curto, que você não tem muito o que fazer, ele tem um efeito parecido com a Entacapona, mas a grande sacada e diferença que melhora a qualidade dos pacientes é que a tomada é uma vez ao dia. Então, assim, Entacapona você tem que tomar em toda a tomada da levodopa para funcionar. Eu explico para os pacientes que é como se fosse o aditivo da gasolina. Gasolina desestivada, né? Mas aí o Opicapona, ele é uma tomada diária uma vez ao dia. Então, existe a possibilidade de realmente melhorar a qualidade de vida do paciente também e prolongar esse efeito de wearing off. Outro tratamento que entra nesses DAT, né, Device Aided Therapies, né, terapias relacionadas a dispositivos, já tem fora do Brasil a levodopa, carbidopa gel intestinal intrajejunal, que coloca via estomia um tubo e faz esse bypass do estômago para injetar a levodopa diretamente no intestino de maneira mais constante, menos pulsátil. Tira o problema da alimentação. Só que é um procedimento invasivo, né? Precisa de uma jejunostomia, precisa de um gastrocirurgião para acompanhar e vem com todas as complicações, desde complicações relacionadas ao procedimento, sair, infecção, até complicações relacionadas à infusão, por exemplo, até neuropatia periférica por carência de vitaminas. E outra opção de levodopa, de entrega de levodopa, que essa daí eu acho que vai ser uma coisa que vai melhorar bastante a qualidade de vida dos pacientes, é a foslevodopa, foscarbidopa de infusão subcutânea. Porque até mesmo essa levodopa intrajejunal, né, levodopa, carbidopa, gel intrajejunal, os pacientes usam por 16 horas, eles não usam à noite, né? Agora, a foslevodopa, foscarbidopa, que é a prodroga, né, que depois que entra no corpo via subcutânea é convertida em levodopa, carbidopa, ela pode ser entregue 24 horas por dia. E aí ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer esse bypass do sistema gastrointestinal, que é um problema, porque isso daí gera uma absorção errática da levodopa, e vai fazer isso de uma maneira constante, de forma análoga, Fred, à bomba de infusão de insulina no diabético. Então, você pega, por exemplo, a quantidade de equivalente de levodopa diário que o paciente toma, faz uma conta para converter para essa solução de foslevodopa, foscarbidopa e faz uma injeção de uma maneira controlada, diária, durante 24 horas, subcutânea, para a gente chegar no que a gente chama de estimulação dopaminérgica contínua, bypassando a absorção errática via gastrointestinal. Então, esse é um tratamento que eu acho que nos pacientes que estão sofrendo bastante com flutuações motoras, que está nessa situação de cobertor curto, tomando muito remédio a todo momento, com discinesias, esse tratamento, e que até mesmo não tem indicação de fazer DBS, esse tratamento pode melhorar bastante a qualidade de vida, porque ele mostrou reduzir o período off, diurno, né, e noturno também, porque é 24 horas, e gerando um onsen de cinesias, né? E é um tratamento que vai chegar no Brasil, acho que esse ano ou no próximo, né? Mas vai ter que contar com uma equipe para auxiliar o suporte do paciente, porque assim, junto com a infusão subcutânea, né? Também pode vir alterações de pele, né? Então vai ter que ter um cuidado muito grande com o manejo. Entendi. Com o manejo desse dispositivo, né? Porque é uma agulhinha subcutânea conectada a um tubinho, conectada a um pump,
que injeta essa levodopa solúvel 24 horas. Então, o paciente vai ter que carregar um pump, vai ter que rodiziar onde vai colocar a agulha. Então, assim, já tem no Japão, já tem na Europa, já tem nos Estados Unidos. E eles já estão com uma vasta experiência, mas em construção com o uso dessa terapia. Só que existe todo um suporte de enfermeiro, até mesmo de dermatologista, junto com uma equipe multidisciplinar cuidando do paciente. Não só o neurologista calculando a dose que o paciente toma para poder deixar essa estimulação dopaminérgica contínua. E com isso, você reduz a medicação via oral. Muitas vezes o paciente vai poder ficar só com a foslevodopa, foscarbidopa de infusão 24 horas subcutânea, sem tomar a medicação via oral, às vezes só algum resgate, se o paciente vier a ter algum off inesperado. Ô Joyce, e isso são medicações e são alternativas que já existem e vão chegar no Brasil. Uhum. E perspectivas futuras? Outras terapias, coisas que estão em estudo... Como é que está isso diante do Parkinson, nesses fluxos motores? 2 interessantes que eu quero trazer. A primeira é um dispositivo intraoral, que tipo uma dentadurinha que coloca assim, encaixa, que é um pump de infusão intraoral de levodopa. Então, fica o dia inteiro infundindo de maneira constante na boca a levodopa, numa dosagem que tenta deixar menos pulsátil essa entrega, né? Menos não fisiológica, né? Absorção pela mucosa mesmo, então vai bypassar o trato gastrointestinal. Não, mas também desce lá para o gastrointestinal também, né? Então, assim, é interessante também, existe um estudo mostrando eficácia, mas um estudo isolado não garante que vai ser algo realmente aplicável. Então, precisa de mais estudos a respeito disso. E outra coisa que, na minha opinião, que vai revolucionar a terapia no caso de DBS, especialmente nas flutuações motoras, é o DBS adaptativo. Que aí, assim, é fantástico, né? De forma também comparável ao marca-passo cardíaco, no qual o marca-passo identifica o ritmo e já, por exemplo, entra com um ritmo para tratar, o DBS adaptativo também tenta fazer isso. Então, hoje em dia, a gente tem um DBS em alça aberta, no qual o paciente vem, eu pareio a minha programadora com a bateria do paciente, o gerador, faço o ajuste de parâmetros, mando ele embora para casa. É óbvio que ele tem uma programadora dele, na qual ele vai e modifica parâmetros que eu deixei previamente. Mas é um DBS em alça aberta que ele depende de mim para eu ajustar os parâmetros para ele ficar bem. Estamos encaminhando em direção ao DBS adaptativo, no qual o próprio gerador identifica um biomarcador que se associa aos sintomas parkinsonianos. E uma vez que identificou, ele se automodifica os seus parâmetros para aliviar os sintomas motores. Então, existe algumas ondas cerebrais que se correlacionam com os sintomas motores da doença de Parkinson, especialmente a lentidão e a rigidez. Então, essas ondas elas estão numa faixa beta de frequência, a gente chama de ondas beta. E elas são captáveis pelo próprio eletrodo de estimulação cerebral profunda lá no núcleo subtalâmico, por exemplo. Então, o eletrodo consegue captar essas ondas beta, mandar para o gerador processa e você deixa um range de energia que você pode deixar mínimo e máximo, porque se você botar muita energia, você pode dar efeitos colaterais. Então, ele identificou que essas ondas betas patológicas relacionadas aos sintomas motores, ele muda sozinho a energia para reduzir essas ondas betas e melhorar os sintomas motores. Isso já é comprovado, porque as ondas betas, elas melhoram, inclusive, com a terapia dopaminérgica. Então, já existe o DBS adaptativo, inclusive, nos Estados Unidos. Foi aprovado pelo FDA esse ano, de uma marca de DBS que já existe, né? Já tem estudos, o ADAPT-PD já mostra que realmente melhora o tempo em off sem discinesias. E aí a gente está esperando o quanto que isso daí vai realmente ser praticável, mas eu acho que é uma coisa que para tratar flutuações motoras, imagina assim, o paciente está bem, aí de repente não absorveu bem a levodopa dele, mesmo em uso da terapia de DBS. Aí ficou um pouquinho mais travado. O DBS identifica que houve o travamento, mostrou lá o biomarcador, ele mesmo se autorregula, melhora os sintomas motores. Aí na hora que ele toma a levodopa de novo, ele melhora, essas ondas reduzem, ele não precisa daquele
aquele tanto de energia, ele já se autorregula. Para mim é fantástico. A gente está Que antes encaminhando. era o médico que tinha que ir lá e fazer É a agora, né? Isso é Imagina agora. inteligência artificial com isso aí, né? O quanto que não vai. Esses Muito massa, né? marca-passo, eles são... Sim. Cara, se deixar a gente vai aqui, mas eu tenho várias tem que fazer perguntas a parte aqui. dois Vai ter que fazer a desse, parte né? 2. Se eu deixar, eu vou falando. Flutuação motora. Ela fala que, que ela não pisca quando a gente tá falando. É, A gente que não pisca, né? E deixa eu aproveitar antes de finalizar para só compartilhar uma coisa. Eu acho que eu nem contei para vocês ainda, né? Eu vou compartilhar com vocês um projeto pessoal que eu elaborei junto com uma grande amiga e profissional que eu admiro, que é a doutora Isabela Paraguai. É uma plataforma online para pacientes com doença de Parkinson. Né? O objetivo é condensar um conteúdo com evidência científica, com empatia, com linguagem clara nessa plataforma para pacientes, para eles não se sentirem perdidos, porque hoje em dia a internet está muito democrática, né? Qualquer um pode postar qualquer coisa, e às vezes é difícil a gente diferenciar o que é confiável do que é não confiável. Às vezes os pacientes podem cair em ciladas. Então, essa plataforma se chama Parkinson Conecta. Então, acessem aí www.parkinsonconecta.com.br. Lá na plataforma você tem uma biblioteca, você que tem doença de Parkinson, ou você médico que tem pacientes com Parkinson que pode indicar também, tem uma biblioteca de vídeos com mais de 100 vídeos informativos a respeito da doença de Parkinson sobre todas as fases. Tem um dicionário de termos técnicos, com termos que a gente fala em consultório para não deixar o paciente perdido mais. Tem um blog de notícias, então tudo que sai, os estudos que saem a respeito da doença a gente traz numa linguagem mais acessível, e tem uma rede de apoio, no qual você, por exemplo, você está lá em Marília, ou está em Campinas, né, que é a sua cidade. Aí você não sabe quem indicar, neurologista que atende Parkinson. Você coloca neurologista, Campinas, vai aparecer pessoas da nossa confiança para atender pacientes, porque o objetivo é conectar pacientes, familiares e especialistas para tratar dessas pessoas. Que iniciativa bacana. É muito boa, né? Muito legal. E já tá no ar? Se eu quiser entrar agora, já dá pra... Uhum. Então, só digitar e colocar. Exato, gente. Joyce, muito obrigado. Foi fenomenal essa sua aula. A gente iria longe, mas teremos outros podcasts para conversar, né? E assistam aí, liguem o seu sininho para os próximos episódios. Obrigado a todos vocês pela participação e até o próximo episódio na próxima semana. A linguagem mais moderna é ativa o sininho, Fred. Ativa o sininho. Que ligue o sininho. Ligar sininho não tem. Isso ativa aí. o seu sininho, então. Até mais, Obrigado, gente. pessoal. Obrigada. Tchau.